Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos a esse podcast da ANEC, podcast esse que acontece no 7º Congresso de Educação Católica da ANEC, o maior congresso de educação católica do Brasil. Estamos aqui diretamente da cidade de Fortaleza, no Ceará, e hoje, nosso momento especial deste podcast, trataremos sobre inovação. E ninguém melhor para falar sobre inovação do que o reitor da PUC do Paraná, o nosso querido reitor, magnífico reitor, padre Rogério Mateucci. Padre Rogério falará um pouco para nós de tudo aquilo que está acontecendo na PUC do Paraná, aquilo que a diferencia de todas as outras universidades no mercado educacional e certamente sobre a qualidade do ensino que a PUC do Paraná está entregando a todos os jovens que procuram aquela universidade para a sua formação educacional. Então, Padre Rogério, por favor, irmão Rogério, por favor, então, seja muito bem-vindo ao nosso podcast de hoje. Obrigado, professor Carlos, é um prazer estar aqui e a gente estabelecer esse diálogo, eu diria, tão importante, né, que precisamos tratar, né, sobre inovação. Sem dúvida. Dentro desse conjunto das nossas instituições católicas. A gente não pode se furtar a pensar em inovação no mundo de hoje e pensar a partir da nossa identidade. Então é um prazer estar aqui, uma alegria realmente, conversarmos sobre este tema tão crucial para os dias de hoje. Sem dúvida, isso demonstra a necessidade da nossa diferenciação em relação às outras universidades, né? Exatamente. A educação católica já é uma educação diferente, diferenciada, com alguns requisitos, com algumas questões que as outras escolas não detêm, né? Então nós já temos esse viés aí, nascemos com esse viés, não é? Essa identidade da educação católica traz uma carga para a nossa... O jeito que a gente trabalha, traz valores que a gente precisa estar muito conectados com eles, né? Que nos diferencia realmente. A gente precisa ter muito claro como a gente se diferencia sendo testemunhas de uma educação marcada por essa identidade. Perfeito. Eu lembro aqui... Pelo final do documento Ex Corde Ecclesia, tem algo que me marca muito, um texto que chama a atenção e que provoca um pouco a nossa atuação na sociedade e como a gente atua. Diz o documento Ex Corde Ecclesia, lá pelo final do documento, que um dos grandes objetivos da educação católica é entregar uma educação com qualidade. Com qualidade. Veja só, é um documento pontifício do Papa João Paulo II, lá de alguns anos atrás, que lembra, qualidade deve ser o diferencial da educação católica. E na atual conjectura, né, de mundo, de tudo que a gente está vendo acontecer, qualidade é pensar em inovação. Então, eu imagino que a gente realmente, né, precisa, nossas instituições devem ser inovadoras por compromisso identitário. Então, falar disso é realmente importante. Sem dúvida. E como eu sou da São Camilo, né? Eu sou pró-reitor acadêmico na São Camilo, e lá também nós pensamos em inovação, estamos num caminho para tentar demonstrar ao público que nós somos diferentes, nós temos essa identidade católica forte, arraigada nos nossos pensamentos e trazendo a inovação como um elo de formação para o nosso alunado. E aí, irmão Rogério, conte um pouquinho lá da PUC do Paraná, tudo aquilo que vocês estão fazendo. Eu elenquei aqui alguns itens, mas comece falando lá, talvez, do Hot Milk. Acho que Hot Milk é uma inovação, assim, porque muitos pensam, irmão Rogério, que inovação é se utilizar de tecnologias, contratar ferramentas, contratar simplesmente plataformas para poder alavancar alguma questão dentro da universidade, mas nós sabemos que inovação não é isso. Quer dizer, isso também, mas inovação faz parte, vai muito além disso, né? Então conte um pouquinho para nós aí como que a PUC do Paraná está trabalhando essa inovação, especialmente aí nessa questão do Hot Milk, que está famoso aí no mundo todo já, hein? Pois é, a gente tem esse ambiente de inovação, de conexão da universidade com o mundo
né, para além da universidade, com as empresas, com a sociedade civil, com agências de inovação. E lá na PUC do Paraná a gente chama esse ambiente, esse lugar, que é um lugar físico mesmo, é um prédio muito bem organizado, um prédio também inovador por sua arquitetura, por seus espaços internos, pela forma como a gente organiza, de muita interação entre empresas. São mais de 100 empresas que estão presentes dentro da universidade e que fazem essa conexão da universidade, dos nossos estudantes, dos projetos que eles realizam na conexão com as empresas. Então, esse ambiente, né, nós denominamos Hot Milk. Às vezes as pessoas perguntam, por que Hot Milk? Engraçado, né? A tradução leite quente. É que lá em Curitiba, a pronúncia, né, de como o curitibano fala, como nós falamos. Eu não sou de Curitiba, mas já há alguns anos lá, já me sinto parte daquela cultura, daquela cidade, gosto muito de lá. É leite quente. Leite quente. Leite quente. Então é uma brincadeira que surgiu inclusive com os estudantes, né? Os estudantes começaram a imaginar aquele espaço e quando realmente se configurou, a gente assim o batizou e registrou como espaço de inovação da universidade como Hot Milk. E nós temos, passa de 100 empresas ali presentes, algumas startups que alunos com seus planos, né, de ensino dentro do currículo iniciaram e estão sendo incubadas dentro da universidade, no espaço de inovação, na Hot Milk, e são incubadas aí na interação com empresas já consolidadas. Essa é uma grande forma de imaginar e pensar os problemas do mundo, as situações sociais. Qual a resposta que a gente pode dar? Envolver os nossos alunos em pensar os problemas da universidade, em pensar os problemas que a universidade pode responder para o mundo de hoje. Essa é uma grande inovação e eu acho que esse é um grande chamado do próprio Evangelho. É um chamado de nos colocar à disposição, a serviço daquelas questões que estão no nosso entorno, que a gente precisa encontrar respostas inovadoras, envolver os alunos nisso, envolver as empresas, fazer essa integração. Eu imagino que é um projeto de inovação e ali na PUC do Paraná a gente tem isso com muito afinco, com muito engajamento. Mas olha que interessante, né? Pensem bem, nós temos por obrigação, enquanto educação superior, formar profissionais. Temos que trazer para o mercado os melhores médicos, os melhores fisioterapeutas e assim por diante, os melhores advogados. Fazemos isso com maestria. A PUC do Paraná, com certeza, também vai por essa linha. Mas para além disso, e pensando nessa nossa identidade católica, nesse pensamento do Evangelho, como o senhor mesmo disse agora, irmão Rogério, nós estamos trazendo essa inovação que nos diferencia mesmo das outras, né? Porque vejam, nós estamos preparando o aluno com outros skills, vamos dizer assim, que vão para além da formação técnica. Isso. Nós temos lá formação por exemplo, de empreendedorismo, já que temos as startups, como o senhor falou, e assim por diante. Então, porque eu costumo sempre dizer, irmão Rogério, que ter nota 5, nós temos, o senhor tem, a outra também tem. Ter professores, mestres e doutores é mais do que nossa obrigação. Nós temos, certamente o senhor tem, e ali a outra universidade também tem. Então, nós temos que pensar em outras questões, e essa certamente é uma questão muito importante. Porque, veja, um grande diferencial, mais ainda no sentido de captar, inclusive, alunos. Porque, claro, eu vou para a PUC do Paraná porque lá tem essa possibilidade de já ter essas mais de 100 empresas fomentando negócios e que eu posso ingressar aí numa dessas empresas num futuro próximo, né? Isso é muito bom, né? Aham. Nós tivemos uma reunião só comentando, né, o diferencial que nós, educação católica, precisamos ofertar, né, na formação dos nossos profissionais. Precisa ser evidente, precisa ficar claro, né? Precisa ter um diferencial em que o mercado perceba esse profissional tem um jeito de atuar que é marcado por esses valores. Tivemos uma reunião com uma grande empresa internacional que está presente na Hot Milk, a Exxon, e eles têm um grande escritório em Curitiba.
um grande número dos estagiários do escritório que eles têm em Curitiba são alunos da PUC Paraná. Temos outras grandes universidades na cidade, no estado, boas universidades, mas eles percebem um diferencial da atuação do estudante da PUC Paraná em relação ao estudante de outras universidades, que é marcado por uma diferença. Não estou dizendo que é melhor ou pior, mas a qualidade, o jeito das relações, o estabelecimento dos contatos tem essa marca. Ali na PUC Paraná, nós temos nós entregamos para os nossos estudantes, é um costume nosso, e eu digo sempre, 2 diplomas. Eles recebem 2 diplomas. E é físico. O diploma não é só um discurso desses 2 diplomas, é realmente físico. O diploma da profissão, do curso, da graduação, que eles encerram, né? Então, o diploma de Direito, de Psicologia, de Medicina, né? São 63 cursos de graduação que nós temos na universidade, e um diploma que é entregue para todos os estudantes da universidade, que é o diploma de gente boa, né? E fisicamente a gente entrega os 2 canudos para ele, né? Porque a gente acredita que o período que o estudante passa conosco precisa ser um período de transformação humana, de qualidade humana, né? De trazer para eles um conteúdo que é de qualidade para a profissão, mas é também de qualidade humana, né? De desenvolvimento humano, de desenvolvimento de pessoas que se colocam no mundo do trabalho por uma competência humanista de formação integral. Então a gente entrega para os nossos estudantes, e quando a gente entrega para o estudante o diploma de gente boa, a gente, olha, até aqui nós cuidamos e desenvolvemos com vocês um compromisso dessa formação integral. Agora vá para o mundo e seja essa presença diferenciada, de qualidade humana, que o mercado precisa tanto. Sensacional. O mercado precisa tanto. Não basta hoje em dia ser só um grande profissional. É preciso ser gente boa. É preciso ser gente boa, porque isso difere também o profissional, inclusive nas contratações, né? Sensacional. 2 diplomas, então, estuda na universidade e você sai com dois diplomas. Gente boa. Gostei muito disso. E olha a importância, até pensando na inovação, de cuidarmos da carreira desse aluno desde o início da matrícula, ou talvez até quando ele está procurando a vaga, procurando o curso, até a sua formatura e logo, em seguida, como egresso da universidade. Eu me lembro, sou cirurgião dentista de formação, quando fiz lá a minha faculdade de odontologia, primeiro que passaram-se os 5 anos da universidade e eu nem me recordo muito, porque eu era muito jovem. E hoje, a universidade que eu estudei nunca me procurou para saber quem é você, onde você está trabalhando, atua como dentista, e, por exemplo, não atuo, mas veja, a universidade agregou alguma coisa em mim, né? Certamente, mas eles não estão preocupados com essa minha formação pós-universidade. Isso é tão importante. Eu adorei saber desse diploma gente boa, e sempre tudo que é bom a gente pode de alguma forma copiar, mas mudar alguma coisa, né? Vamos partilhar essas coisas faz com que a gente pense, né? Lógico. Para a minha instituição, para a minha identidade, qual seria o caminho? Perfeito. Tenho a certeza que levaremos alguma coisa lá para a nossa São Camilo, né? Mas, e falando ainda em inovação, eu acho que eu queria abordar ainda 2 assuntos importantes. Um deles é sobre currículos, sobre cursos, sobre programas de estrito senso, né? Eu sei que tem lá uma novidade agora na PUC. Conte um pouquinho para nós como que vocês estão inovando nos seus currículos e assim, né, trazendo melhor formação para o nosso alunado, né? Ali pelo ano de 2017 nós tomamos uma decisão na universidade, isso antecede ainda o meu trabalho como reitor, né? Vem com o reitor anterior a mim, de reformularmos todos os currículos de todos os cursos da universidade e olhar o que está acontecendo na sociedade, o que está acontecendo no mercado. A universidade e os seus currículos e as suas disciplinas estão correspondendo à necessidade de formação dos nossos estudantes? Acho que foi a grande pergunta que a gente se colocou.
e a gente iniciou um projeto de revisão dos nossos currículos e de formação dos nossos professores, né? Desde lá, a universidade vem investindo bastante, fizemos a revisão de todos os cursos da universidade, os nossos currículos estão bastante atualizados com as necessidades atuais da sociedade. E para dar conta disso, não bastava mudar currículo, né? Porque não basta repensar, né, os seus conteúdos se o professor não tem a formação adequada para lidar com essa inovação. Então a gente começou um investimento maciço, bastante grande, na formação dos nossos professores. Isso segue até agora, nós estamos constantemente, criamos uma área de formação de professores que se chama CREARE. Essa área é um centro de inovação e de inteligência e de pesquisas para a formação docente. Professores da nossa universidade viajam o mundo e olham o que está acontecendo, né, fora da nossa instituição e trazem essa inovação para a nossa universidade num programa de formação para todos os professores. A gente investe, desenvolvemos também programas de congressos, enviamos professores para participarem de congressos nacionais e internacionais. Agora, no final do mês, começo do próximo semestre, teremos um grande congresso na universidade, né, fomentado pelo Centro de Inovação em Ensino, que é o CREARE. É um congresso que a gente chama Devising, né? Então a gente traz professores internacionais para dentro da universidade e todos os nossos professores daí podem participar, porque mandar todos para fora é difícil, é dispendioso e talvez não fosse o mais eficiente, o mais eficaz. Então a gente traz esses professores e eles refletem durante uma semana inteira de formação com os nossos professores. Então fizemos todo esse investimento. Ano passado nós criamos uma área que chamamos o Centro de Realidade Estendida da Universidade, um centro com muita tecnologia embarcada, com o que há de mais inovador, né, em educação mediada por tecnologias. É uma área de 4.000 metros quadrados, estamos constantemente investindo nesse centro, no Centro de Realidade Estendida, para trazer, né, o que está acontecendo no mundo da inovação, da tecnologia, para dentro da universidade. E além disso, por exemplo, você me perguntou sobre o estrito sensu, né? Estamos começando agora, né? Foi aprovado pela CAPES o primeiro programa do Brasil, né, de mestrado, né? O passo seguinte, né, na aprovação, nos processos de aprovação, começa-se com o mestrado, depois vem o doutorado, em Smart Cities. Um mestrado interdisciplinar que correlaciona com os outros programas da universidade, em ciências da informação, em direito, na área de direito, na área também das humanidades, no mestrado de educação. Então, um mestrado inovador que estamos abrindo agora, o primeiro do país, né, é uma outra resposta de pensarmos a pesquisa relacionada com esse tema da inovação. Sensacional. A PUC tem um programa de mestrado em bioética, um dos mais tradicionais. Meu doutorado é em bioética e a gente acompanha lá o trabalho do programa Estrito Sensu da PUC, né? Muito bom, parabéns, né? E vejam, né? Estamos falando dessa inovação dos currículos, inovação para os alunos, inovação esse hot milk que traz as empresas para dentro da universidade. Isso também é uma inovação. Nós irmos, a universidade ir atrás de empresas e essas empresas se interessarem pelos alunos daquela universidade, mas nós somos uma universidade católica, a PUC é uma universidade católica, e a pastoralidade, né? Como que a gente pode falar sobre a pastoralidade nesse mundo da inovação? Porque será que pastoralidade, a pastoral universitária, ela toda semana terá missa naquele horário? É isso que nós podemos trazer de inovação para
para os nossos alunos, né? Até porque muitos dos nossos alunos não são católicos enfim, mas estão numa universidade católica, talvez diferente de um colégio, que os pais buscam o colégio porque o colégio é católico. Então os pais querem que o aluno estude ali por conta disso. Na universidade, não. Ir para uma universidade católica até pode ser, sim, uma questão de escolha, mas muitas vezes é uma questão de como a universidade está colocada no mercado, né? E a pastoralidade trabalha alguma coisa em termos de inovação? Trabalha sim, né? E precisa trabalhar, é um compromisso. Eu comecei falando, né, da resposta da Ex-Cordia Ecclesia, né? E se a gente não pensar essa forma que hoje o jovem chega até nós, como é que novos jeitos de nos relacionarmos com ele a partir da nossa identidade católica, a gente precisa pensar nisso. A nossa universidade eu falava do diploma de gente boa, né? E nós desenvolvemos uma pesquisa longitudinal que a gente aplica no final da graduação de todos os cursos da universidade sobre os atributos da universidade, da nossa educação católica, né? Os valores que a universidade persegue. E a gente desenvolveu uma pesquisa que é aplicada com os alunos que estão concluindo para entender o esforço que a universidade faz em formação integral, em pastoral e evangelização tem um impacto e uma transformação na vida dos estudantes. Então tem uma pesquisa que eles fazem no primeiro ano, né, dos atributos identitários, que a gente chama, atributos de identidade, se eles conhecem valores da nossa atuação e carregados da nossa identidade católica, lá no primeiro ano, quando eles chegam. No último ano, quando ele sai, a gente aplica a mesma pesquisa, né? A gente faz uma comparação. E lançamos um livro agora sobre essa comparação, com os anos que a gente já vem fazendo isso. É o quarto ano que a gente faz essa pesquisa, para entender se o esforço tem tido impacto. E é muito interessante perceber que há sim um impacto na vida dos estudantes quando a gente decide, né, falar de evangelização, tratar dos nossos valores, sermos fiéis ao nosso legado católico. E a gente tenta encontrar formas de inclusão. A gente está ali no painel sobre inclusão, né? A gente precisa considerar, numa universidade tão diversa como é a nossa, como são as nossas universidades, a gente não pode ter uma linguagem que exclui. A gente não pode ter uma linguagem que não pensa nessa comunidade toda, né, formada por gente de diversas denominações, gente também que não acredita, mas que a universidade precisa ter um vínculo e um contato com eles. A nossa universidade, então, faz essa pesquisa e a gente tem assim, percebido quanto é importante tratarmos desse assunto com os nossos alunos, porque na saída deles, eles valorizam e eles apontam que o esforço teve impacto e que o esforço tem, portanto, uma transformação para a vida deles. Um outro aspecto que a PUC do Paraná tem, nós estamos muito conectados com o magistério do Papa Francisco, agora do Papa Leão XIV, né, numa decisão da universidade de responder aos apelos que faz a Igreja e ao magistério do Papa Francisco, Leão XIV agora começando, mas, por exemplo, eu acho que uma grande inovação que a gente deve olhar e que nos aponta o magistério do Papa Francisco, né, se a gente lembra, 2015, a Laudato Si, que celebramos agora 10 anos, e todo o convite que o Papa Francisco faz para o mundo, né, para o mundo, de pensarmos nessa casa comum. Ali na universidade, nós lançamos uma casa, né, como uma resposta chamada ao projeto Casa de Francisco e Clara, que é um convite do Papa Francisco de pensar a interação da universidade com o seu entorno, com a comunidade. E a gente tem uma casa, literalmente uma casa, fora da universidade, no bairro que está em torno da universidade, que se chama Vila Torres.
Então, nessa casa, ali, junto com os moradores da vila, os nossos estudantes interagem com eles, pensando formas de uma economia solidária, de uma educação solidária, de interação com a comunidade. O último projeto que eu participei foi de desenvolver uma pequena startup, uma pequena empresa com mulheres que desenvolvem, que fazem, que cozinham pequenos salgadinhos, coisas assim, para atendimento de festas. Então, os nossos alunos da escola de negócio, né, do curso de administração, tiveram um projeto para organizar uma empresa para que essas mulheres da Vila Torres, que estão ali no entorno, essa vila que está no entorno da universidade, possam vender aquilo que elas produzem, né, de salgadinhos, de doces, para festas, né, para a gente ir aos poucos transformando aquela realidade, que é uma realidade bastante vulnerável. Essa é uma inovação, e é uma inovação marcada por essa identidade nossa, né, por esse compromisso pastoral de uma universidade católica que se preocupa com a sua realidade. Então, a gente tem buscado ali, né, de formas de interagir com a comunidade, numa resposta a partir dos valores do Evangelho e numa interação de formação, né, pastoral com os nossos estudantes. Inspirador, inspirador. Irmão Rogério trouxe para nós aqui 3 grandes aspectos da inovação da PUC do Paraná. Falamos um pouquinho de projetos, ele contou lá os projetos da universidade, até do centro estendido lá, como que é? Centro de Realidade Estendida. Aliás, ganhamos um prêmio agora, que vai ser anunciado em agosto. É um prêmio para o curso de medicina, um prêmio do curso de medicina, um prêmio internacional de um prêmio chamado Aspire. Vai ser entregue em Barcelona, e o Centro de Realidade Estendida foi o grande motivo. É um prêmio internacional, universidades do mundo inteiro concorrem a esse prêmio. Aqui no Brasil, somente a USP tinha recebido esse prêmio, agora a PUC do Paraná, e o Centro de Realidade Estendida foi decisivo na avaliação, né, desse prêmio, porque entende-se que o curso de medicina está vinculado a novas tecnologias, e isso foi decisivo na avaliação do prêmio, e a gente vai receber agora em agosto em Barcelona. Extraordinário, extraordinário. Então falamos desses projetos, falamos um pouquinho também dos currículos, da inovação dos currículos e também da formação docente, porque, como mesmo disse o irmão Rogério, não adianta alterar o currículo sem formar o nosso professor. Nós não podemos esquecer que muitas vezes, especialmente no curso de medicina, por exemplo, o nosso professor é médico, ele precisa aprender a ser professor, né? Isso em todos os cursos, e essa formação certamente se faz muito necessária. E agora falamos também da pastoralidade, da evangelização e daquilo do que essa evangelização traz de benefício para a vida profissional do alunado que sai da PUC, uma universidade certamente à frente do seu tempo e dirigida pelo nosso querido reitor, magnífico reitor, irmão Rogério Mateucci. Irmão Rogério, estamos terminando. Queria que o senhor falasse um momento inspirador aí para todas as nossas universidades que estão nos ouvindo, para incentivá-los e dizer que inovação é possível e certamente os nossos alunos precisam dessa inovação. Inovação é possível, e mais do que possível, é uma resposta que a gente precisa dar por competência, por compromisso, por engajamento de uma educação católica que deve ser transformadora. Para encerrar, né, e muito brevemente, eu lembrei aqui de uma frase inspiradora do Papa Francisco no documento A Alegria do Evangelho. Ele diz assim: quando a missão faz parte da nossa vida, quando ela não é algo que está fora da gente, quando ela é algo que está no nosso coração, a gente promove
uma formação que toca o coração das pessoas. E aí a gente vê nascer as pessoas vocacionadas para o mundo. A gente vê nascer um médico vocacionado, não só um profissional da medicina. A gente vê nascer um professor vocacionado que se transforma, para além de um professor, um educador, um testemunho do Evangelho. A gente vê nascer advogados que fazem desse lugar seu um lugar de promoção da justiça. Então, o compromisso da educação católica com inovação é uma resposta do Evangelho. Ela é possível e mais, ela é necessária. É isso, gente. Encerramos então este podcast. Tivemos aqui a honra de receber hoje o magnífico reitor da PUC do Paraná, irmão Rogério Matteucci, que nos trouxe essa fala inspiradora, essa fala inovadora, inclusive, e nos dando esperança, porque esperançar é um termo que nós temos que usar muito, esperança nesse mundo educacional. Tenho certeza que tudo se transforma por meio da educação, já dizia aí Paulo Freire, não é? Eu sou o professor Carlos Ferrara Júnior, sou pró-reitor acadêmico do Centro Universitário São Camilo e tive a honra de mediar este podcast com o irmão Rogério. Agradeço à ANEC pela oportunidade e sejam todos, então, muito felizes neste mundo educacional. Um grande abraço.